sentimento de sobrecarga, de estresse e aquela sensação de que você não tem tempo para nada? Pois é, isso acontece quando você entra no automático e vive um ciclo interminável de tarefas, compromissos e distrações. E isso tem um preço alto. O seu foco diminui e a qualidade do seu trabalho é comprometida. Se isso está acontecendo com você, é porque você não está sabendo dizer não. É porque você não está sabendo priorizar suas demandas e também não está focando no que realmente é essencial. É por isso que no vídeo de hoje eu preparei um guia para que você tenha mais foco na sua vida e carreira, aprendendo a dizer não para o que não é essencial para os seus objetivos. E eu vou te fazer um convite, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque lá eu vou pedir para que você escolha 3 coisas da sua vida que você vai precisar abdicar nas próximas semanas. Essa é a base do que a gente vai tratar no vídeo, beleza? Mas não faça isso antes de entender os conceitos e acompanhar o que eu vou apresentar aqui para você nesse guia. Eu também queria comentar como que saber dizer não vem mudando a minha vida. Há muito tempo eu já me percebo como uma pessoa que entende que o não é essencial, né? Que a gente precisa abdicar, abrir mão de muitas coisas em detrimento de outras. E eu venho aplicando isso na minha vida e na minha carreira. Mas foi depois que eu li o livro O Essencialismo, a disciplinada busca por menos, é que realmente eu incorporei e validei o que eu já vinha imaginando, né, que era um caminho promissor. Esse livro é bem interessante, né, esses conceitos que eu tô trazendo aqui tem a base nessa literatura e eu venho aplicando isso cada vez mais, inclusive daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo, né, ensinando como você dizer não, então, em determinadas situações. Mas eu queria contar que é transformador, né? E que você pode aplicar hoje mesmo na sua vida, se você quiser já começar a direcionar o seu foco para o que realmente importa, né? Para que você possa desenvolver aí o seu projeto pessoal. Então, vamos lá. Eu sou a Deise da Luz, mestre em design estratégico, especialista em gestão de pessoas e mentora de carreiras. O primeiro item desse guia se chama priorização disciplinada. E para você entender junto comigo, né, o que esse conceito, enfim, ele quer dizer, eu vou fazer uma metáfora. Eu vou pedir para você imaginar que você está na fila de um buffet de comida, né? Buffet, geralmente, né, tem muitas opções de alimentos ali e a gente fica muito perdido no que colocar no nosso prato. Você já serviu tudo e mais um pouco quando você foi num buffet? Pois é, a questão é a seguinte: quando a gente prioriza, né, de forma consciente o alimento que a gente está pegando, a gente transforma o nosso prato, né, de buffet, inclusive num prato bonito, num prato que poderia ser de bistrô. Ou seja, a gente está escolhendo conscientemente qual alimento a gente quer ingerir naquele momento e não apenas pegando tudo que vem pela frente porque simplesmente está disposto ali, né, naquela bancada, né? Então, o que acontece? Eu, geralmente, agora, quando vou no buffet, eu consigo pegar poucos alimentos, os alimentos que eu realmente tô com vontade de comer naquele dia ou que são importantes que eu ingira, né, por questões nutricionais, enfim. E isso transformou ali a minha experiência no buffet. Ou seja, inclusive no buffet a gente também consegue, né, modificar a experiência quando a gente tem essa priorização disciplinada. O que acontece? Quem não pratica, né, o essencialismo, quem não olha para o seu prato no buffet e coloca tudo que vem nele, tá enchendo o prato com demandas, tarefas, cursos, conteúdos, reuniões e todas as coisas que aparecem diariamente pelo seu caminho. Então, trazendo para essa metáfora do buffet para ficar bem fácil da gente compreender, né, e você lembrar, talvez até diariamente disso que eu tô comentando aqui, é isso que acontece. A gente enche a nossa vida com coisas que não são tão necessárias, que a gente nem quer naquele momento. Então, essa é o primeiro item aí do nosso guia, né? Assim como no prato do buffet, identifique o que é essencial na sua vida. Isso requer uma avaliação crítica de suas atividades e compromissos para discernir o que realmente importa e o que é dispensável. E aqui, no final de cada item, eu também vou deixar uma pequena dica prática para que você possa praticar hoje mesmo. O que você pode deixar fora do seu prato hoje? Essa não é uma tarefa fácil, mas é a primeira tarefa e ela já é bastante importante para a gente começar esse exercício de reflexão, sabe? Sobre aquilo que a gente pode, então, dizer não. O segundo item do nosso guia é justamente, né, o poder do não. E aí eu vou te pedir para pensar na seguinte situação.
O seu colega de trabalho, né, ele te pediu ajuda para um projeto que ele está desenvolvendo, uma pesquisa do mestrado, enfim, um projeto pessoal dele, e ele precisa da sua ajuda em alguma etapa para concluir alguma tarefa daquele projeto. Por mais que você seja uma pessoa muito legal, né, e você queira ajudar o seu colega, talvez não seja a decisão mais sensata no momento, né? Por quê? Por que isso pode não ser uma decisão sensata? Porque ao dizer não de forma consciente, você está liberando tempo e energia preciosos, recursos que você vai precisar para o seu próprio projeto pessoal, certo? Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que demandas sociais, demandas externas, elas vão surgir, e que a gente entenda que se a gente ficar abraçando tudo ao mesmo tempo, vai ser muito difícil que a gente libere esses recursos super necessários para que a gente consiga concluir, né, etapas da nossa própria vida, tá? Então, a gente fala muito hoje em dia no equilíbrio, né, entre vida e carreira, e esses cortes, essas podas, por vezes elas não são pensadas por nós, mas elas fazem toda a diferença. Isso eu posso afirmar para você, porque eu pratico na minha vida, na minha carreira, né, diariamente. Fazem toda a diferença, né, na energia que você vai ter para colocar nos seus próprios projetos. Então, talvez, né, em determinado momento, infelizmente, a gente não vai poder ajudar o nosso colega de trabalho com o projeto dele, para que a gente possa focar no nosso projeto. A gente tem aí um caso bastante conhecido, que é o caso do Steve Jobs, da Apple, enfim. A gente sabe que Steve Jobs, como líder, né, teve suas questões ali, parece que ele era uma liderança super rígida e tal, mas ele tem aí as suas benfeitorias. Uma delas é que ele era uma pessoa extremamente essencialista, ou seja, para poder desenvolver o iPhone, ele teve que negar, que dizer não para várias outras ideias que surgiram, né, ao longo desse percurso ali do processo de desenvolvimento do iPhone. Então, é exatamente isso, sabe? Ele tinha um foco, ele tinha muita visão do que estava sendo desenvolvido ali quando ele criou o iPhone, e ele não perdeu esse foco. E para isso ele teve que dizer não para inúmeras outras ideias e processos que estavam acontecendo, beleza? Então, a dica prática desse item é a seguinte: para qual evento ou tarefa você precisa, né? Você quer dizer não nas próximas semanas? Então, pensa nisso com carinho. Dizer não não é fácil. Eu prometo que eu vou fazer um outro vídeo ensinando como dizer não para determinadas situações, mas eu já quero que você vá pensando aí em quais são esses eventos que você vai dizer não. O próximo item do guia é menos, mas melhor. O que isso significa? Imagina que você é líder de uma empresa e você está liderando uma equipe que está completamente perdida, tá à deriva, porque essa equipe está com muitas tarefas, muitos projetos, tudo está se acumulando, a pauta está cheia, tá todo mundo sem rumo, sem saber para onde ir. Qual é a primeira coisa que você pode fazer? Assim como um jardineiro, né, você pode podar essas coisas extras que estão acontecendo, coisas que não são essenciais para realmente gerar o impacto que você precisa que a sua equipe gere, para gerar o resultado principal que você precisa, certo? Então, você vai podar, você vai tirar tarefas, você vai tirar reuniões, tirar entregas de relatórios, e seja lá o que for, né? Cada área aí tem as suas especificidades, mas eu acho que você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio, certo? Então, podar, eu acho que esse é uma palavra, um conceito que ele é muito importante aqui porque a gente está falando. Ou seja, você elimina reuniões desnecessárias, deixa de lado projetos que não estão alinhados com as metas principais e incentiva a equipe a se concentrar em tarefas de alto impacto. Esse é o objetivo. Lembrando uma coisa, aqui a gente está falando de exemplos relacionados à vida profissional, né? Esse vídeo é aí para você que está querendo se desenvolver melhor na sua vida e carreira, mas esse conceito, por exemplo, a gente pode trazer para nossa vida pessoal também. Eu precisei recentemente decidir, por exemplo, qual atividade física eu ia ter que abrir mão de fazer, porque eu estava fazendo diversas modalidades ao mesmo tempo, não estava sendo boa em nenhuma delas. Ou seja, lembrando do item, né? Menos, mas melhor. Ou seja, eu eliminei todas, fiquei com uma só e agora eu tô conseguindo desempenhar ela, né, com muito mais efetividade, certo? Então, você pode aplicar tudo isso que a gente tá falando, tanto para sua vida pessoal quanto para sua vida profissional, beleza? E a dica prática que fica é: qual processo você pode eliminar da sua vida hoje? Pode ser no âmbito profissional ou pessoal. O próximo item do guia é a importância da escolha. Eu diria que esse é o item central, certo? Ele é o item mais importante
aqui do conteúdo que a gente está conversando hoje. E aí, eu queria que você imaginasse junto comigo que você está indo fazer uma pós-graduação, um MBA. Você pesquisou bastante e percebeu que existem dois caminhos, duas escolhas que você pode tomar. Um MBA é mais caro, ele tem um período, uma duração maior de tempo, né? Ou seja, ele exige uma dedicação maior da sua parte. Ele é presencial, né? Tem um corpo docente extremamente conhecido, competente, que pesquisa na área que você está pretendendo estudar, certo? Essa é uma possibilidade, é um caminho. E a outra possibilidade é um curso menor, que você pode fazer online, é um curso mais barato, certo? E que vai te trazer benefícios também, porém não tem o renome que aquele outro curso poderia então ter no seu currículo. É uma escolha muito difícil, concorda comigo? Bom, como é que você vai tomar essa decisão? Você vai olhar para os seus objetivos de médio a longo prazo de carreira para poder decidir qual MBA vai caber na sua mochilinha agora, né? Então, por mais que seja uma decisão difícil, ela é extremamente importante que esteja alinhada com os seus objetivos de vida e carreira, certo? Se você realmente quer ter um diploma para colocar no currículo, que tenha essa potência, né, esse reconhecimento, você vai pelo caminho de escolher o curso mais longo e mais caro. Mas, ou não, você já tem outras pós-graduações como eu e tô fazendo mais uma, né? Porque eu quero me atualizar, porque eu quero ficar por dentro das coisas mais recentes do mercado. Bem, eu posso então escolher o outro curso, que ele é menor, ele é mais barato, mas ele vai me dar esse gás que eu tô querendo pra me especializar em determinada coisa, entende? Então a escolha, ela é muito importante. A gente vai ter que abdicar, dizer não para algumas características e abraçar outras que estejam em ressonância com os nossos objetivos de vida e carreira. Pessoas essencialistas geralmente demoram um pouco para fazer escolhas, isso é muito importante. Se você é indeciso, indecisa e demora para escolher, parabéns! Você é uma pessoa, né, que tem essa consciência que a escolha ela tem muito poder e ela determina logo ali na frente como é que as coisas vão se desenrolar. Pessoas essencialistas, então, estudam cada detalhe antes de escolher uma direção, pois sabem que precisam se comprometer com aquela escolha para terem sucesso, seja lá no que estiverem fazendo. Então não tem problema nenhum se você demorar mais 2, 3, 6 meses para decidir a próxima pós-graduação ou a pós-graduação que você for fazer. O importante é que você tome a melhor decisão dentro daquele contexto. E mais, uma coisa que eu esqueci que é muito importante, dentro de uma escolha que funcione na sua vida. Por exemplo, vai que agora você trabalha remoto, tá morando no interior, na praia, como é que você vai se deslocar para fazer uma pós-graduação presencial? Não dá, né? Então, você já tem mais ou menos o caminho ali, beleza? A dica prática, então, para a gente poder entender esse item. Liste os prós e os contras de cada situação que você estiver na dúvida. O que vai ser mais útil para você chegar no seu objetivo nesse momento? Então essa é a pergunta que você precisa se fazer. O próximo item do guia é a arte de dizer sim. Então aqui, como se você fosse ali uma pessoa que estivesse escolhendo as melhores flores do jardim para trazer para sua casa, né? Para colocar, para enfeitar, enfim, um arranjo de flores. Assim como uma pessoa que está colhendo flores, a gente precisa entender para quais situações a gente vai dizer sim, ou seja, em detrimento do não. O exemplo que eu trago aqui é o seguinte: vamos imaginar que você está querendo migrar para a área de tecnologia. Bem, então nesse momento é a hora de você mergulhar em projetos, né, de você aceitar propostas, de você estudar mais sobre tecnologia. Já se você receber um convite, por exemplo, para fazer um curso de culinária com a sua melhor amiga, infelizmente você não vai poder aceitar nesse momento, porque você tem que dizer sim para todas as outras coisas que estejam relacionadas à tecnologia. Eu sei que isso parece um pouco rígido e às vezes até um tanto egoísta, mas eu acho que a gente não precisa pensar dessa forma, sabe? A gente tá entendendo que nesse momento, né, enfim, nesse recorte de tempo da nossa vida e carreira, a gente precisa dar um foco maior naquilo que é essencial, né? E as outras coisas acabam sendo, então, menos importantes. Mas é só nesse momento, certo? Não se sinta assim. É importante que você entenda
que priorizar o seu projeto de vida e carreira é a coisa mais... Se você tá aqui comigo assistindo esse vídeo é porque você queria, né, dicas em relação a esse sentido. Então, não tem muito outro caminho, senão esse, certo? Porque a gente tá falando de tempo, energia, de recursos físicos, emocionais que você vai precisar ter. Ao dominar a arte de dizer sim, você está direcionando sua energia para as oportunidades certas que te levam na direção dos seus objetivos. Você pode criar uma vida e uma carreira significativa ao selecionar com sabedoria as oportunidades que merecem o seu sim. E a dica prática que eu deixo é: liste o que está em ressonância com seus objetivos essenciais e que você deve dizer sim. Podem ser atividades presentes ou futuras, ou seja, tem alguma coisa nesse momento que você já está na dúvida? Bom, seguindo no exemplo, se você quer migrar para a área tech, você já deve ter algumas coisas em mente, então é a hora de dizer sim para elas. E projetar o futuro também você pode fazer. Bom, o que pode surgir no futuro que eu já sei que eu quero, né, incorporar na minha vida, que eu vou dizer sim, que eu vou achar tempo e energia para isso, beleza? E por fim, mas não menos importante, na verdade super importante também, é a sabedoria da renúncia. E aí a gente vai fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que a gente está indo viajar e a gente precisa fazer a mala dessa viagem. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: que viagem é essa? Qual é o destino? Quais pessoas vão com a gente? Qual é o propósito dessa viagem? Para que a gente consiga fazer uma mala ideal, é isso que a gente tem que pensar, certo? Abdicar pode ser um ato poderoso em seu projeto de vida e carreira, assim como arrumar uma mala com cuidado. Você está preparando o terreno para uma jornada mais leve e significativa em direção aos seus objetivos essenciais. Infelizmente, não cabe tudo dentro da mala. Você vai ter que escolher o que vai ficar de fora, de acordo com o objetivo da viagem. A dica prática, então, para você conseguir completar esse item é: faça uma lista de todos os compromissos, projetos, tarefas na sua vida atual. Imagine que cada compromisso, projeto ou tarefa é um item que você vai colocar na mala ou deixar de fora. Quais desses itens não são necessários para os seus objetivos essenciais em seu projeto pessoal? É isso que você tem que pensar. E aqui, a atividade principal, né, desse vídeo que eu falei lá no começo é: eu quero que você selecione 3 coisas que você vai abdicar na sua vida e na sua carreira nas próximas semanas. Lembrando, podem ser coisas, tarefas, enfim, pessoais ou profissionais. Para o que você vai dizer não para poder dizer sim para as coisas que são essenciais para o que você está esperando. Essa é a mensagem final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar aí os próximos conteúdos que vão estar bem legais também em relação a esse assunto. Até mais!